A Casa Shanti é uma escola de yoga online que tem como missão levar o yoga para todas as pessoas. E para comemorar o Dia Internacional do Yoga, esse ano nós estamos oferecendo um desconto de 40% para você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Mais de 100 práticas de yoga para você praticar no horário que você quiser, de onde você estiver. Aulas ao vivo todas as semanas comigo pelo Zoom, onde você vai me ver e eu vou te ver também para poder fazer os seus ajustes, séries exclusivas, eventos exclusivos e muitos outros conteúdos para você acessar aí da sua casa, por apenas 12 de R$ 33. Esse é o momento de você colocar o yoga na sua vida, você não pode ficar fora dessa. Om Shanti, Namastê, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Muito feliz na nossa comemoração do Dia Internacional do Yoga. Vocês escolheram os temas que a gente ia conversar e hoje eu estou aqui com a doutora Patrícia Nascimento. Eu vou falar um mini currículo dela, vou pedir ela também para falar um oi para vocês. Nosso assunto hoje vai ser sobre a Ayurveda. A doutora Patrícia é bacharel em Ciências Biológicas pelo FRJ, mestrado e doutorado em genética pelo FRJ e logo depois ela foi professora substituta pelo departamento de genética, bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico durante o doutorado, fez a formação em Ayurveda, que foi onde eu conheci, a gente estudou juntos, e hoje, assim como eu, é estudante de nutrição. Patrícia, posso te chamar de Patrícia? Com certeza! Seja bem-vinda. Primeiro, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade. Para quem acompanha o canal aqui da Shanti, não é a primeira vez que a Patrícia está aqui. Nós já fizemos uma live com ela, aliás, está completando um ano dessa live, onde nós falamos sobre a Ayurveda. Essa live está gravada e no final dessa aqui eu vou deixar para vocês o link para vocês assistirem a outra live. Hoje a gente vai dar continuidade, mas também a gente vai trazer assuntos muito interessantes para vocês ligados ao Ayurveda, que é o que vocês sempre pedem. Então, mais uma vez, bem-vinda, Patrícia, bem-vinda à escola, obrigado pela sua disponibilidade. E eu já gostaria de começar, já que a gente vai falar sobre a Ayurveda, eu gostaria de te perguntar, assim, depois de um tempo formado em Ayurveda, hoje, para você, o que é a Ayurveda? Para mim, pessoalmente, é uma realização, né? Chegar no ponto em que eu queria da minha vida e não sabia que era o Ayurveda que eu queria, né? Foi uma caminhada de uma ruptura em determinado momento, na minha formação, para uma redescoberta e uma ressignificação de toda essa bagagem que eu trago, né? Então, o Ayurveda, ele veio dar um sentido para minha carreira e para minha vida pessoal de uma forma mais completa, né? Como a gente estava conversando há pouco e durante o curso de Ayurveda, né? A gente sente a gente se realizando o nosso Dharma. Patrícia foi para a Índia e acredito que você vivenciou bastante experiências bastante interessantes na Índia, né? Sim, foi um momento inesquecível de uma imersão no Ayurveda muito profunda. A gente estava numa reserva florestal, ali em Patanjali Puri, em Coimbatore, né, onde o AVP tem um hospital e também instalações que recebem alunos, e a gente tinha aula da parte da manhã até... O horário de terminar não era muito fixo, não. Era enquanto a gente estivesse ali fazendo perguntas, né? E a gente tinha ali professores também super dispostos a ensinar, né? E entusiasmados. Me emocionou muito ver como a Índia trata o conhecimento como algo sagrado,
né? Porque assim como a gente tinha que tirar os sapatos em respeito antes de entrar nos templos ou no local onde a gente ia comer, a gente tinha também que tirar os sapatos antes de entrar na sala de aula, né? É muito bonito ver que a gente não precisa romper, né, com a ciência e a espiritualidade, que elas podem caminhar juntas, e isso faz a diferença na saúde como um todo. Então, tivemos lá muitas aulas, a gente só tinha um dia de folga, e foi um grupo pequeno no ano em que eu fui, eram 10 mulheres, era o número mínimo que poderia acontecer para formar uma turma, e isso foi ótimo, porque formamos ali uma pequena comunidade de partilha também de vida, né? Então, foi um curso que me emocionou demais, né? Momentos mesmo de grande emoção, não só da parte intelectual, como da parte espiritual. Maravilha. Patrícia, todo mundo comenta que existe uma pessoa antes da Índia e depois que vai para a Índia. Você acha que a sua vida mudou muito depois de pisar na Índia e não só pisar, mas de ter estudado o Ayurveda, essa ciência indiana, essa medicina indiana? Mudou sim, Afonso, mudou para melhor, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que antes de passar o Ayurveda para outras pessoas, eu tinha que sentir o Ayurveda em mim. Então, era com uma empolgação muito grande que cada conceito novo, cada prática nova que a gente ia aprendendo aqui no Brasil, eu chegava em casa, já pudesse colocar em prática logo que chegava em casa, né? Às vezes não, porque tem certas práticas que dependem de horários, né, para a gente realizar, mas era sempre com muita empolgação que eu colocava isso na minha vida. E as frequências com que episódios de qualquer tipo de acometimento, né, da saúde iam ficando cada vez mais espaçados, né, e a forma como a gente se recupera também, né, dos episódios de algum tipo de doença, ela acaba sendo mais rápida também, né? Eu senti isso em mim, né? Um relato meu do que eu senti no meu próprio corpo e na minha vida, também no Ayurveda. Durante o curso de Ayurveda, foi a primeira vez que eu entrei em contato de forma séria com a meditação, e desde então eu continuo praticando a meditação, e isso transforma a vida em conjunto com as práticas e os ensinamentos do Ayurveda. E, claro, yoga todo dia, equilibrando Vata, Pitta e Kapha, todo dia. Ô, Patrícia, aquele livro do Dr. Vasanthlani, ele fala um pouquinho, né, que todo instrutor de yoga precisa conhecer a Ayurveda, assim como o terapeuta ayurvédico precisa conhecer yoga, porque senão a gente fica no meio do caminho, a gente fica pela metade, né? A gente está comemorando agora o Dia Internacional do Yoga mais uma vez, e eu gostaria que você pudesse comentar assim, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que vão nos assistir em outro momento, como é que você explica o Ayurveda para os seus clientes, para os seus pacientes, para as pessoas que te procuram? Como que o Ayurveda pode realmente mudar a vida dessas pessoas? Será que eu tenho que ir na Índia para poder seguir o Ayurveda? Morando no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Búzios, eu consigo seguir o Ayurveda? Uhum. Isso tudo que você está colocando são realmente dúvidas muito frequentes, né? E as pessoas que procuram a consulta no Ayurveda, normalmente ainda não entendem, ainda não entraram em contato com a teoria do Ayurveda, né? Então, antes de iniciar a consulta, eu explico um pouquinho que o diagnóstico que a gente faz é em cima de 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Então, o diagnóstico ayurvédico é um diagnóstico que gira em função de Vata, Pitta e Kapha.
né? E qualquer tipo de intervenção e recomendação que a gente vá fazer também vai mexer com esse balanço. De que forma? Se existe um dosha agravado, como nós chamamos, né, no Ayurveda, nós precisamos entrar com recomendações de alimentação, de rotina diária, né, de como acordar, de como dormir, enfim, nós precisamos entrar com recomendações que se oponham às qualidades daquele dosha que está agravado. Então, se a gente tem vata agravado, e vata é formado de akasha e vayu, que é espaço e ar, né, que nos passa a ideia de leveza, de secura, de movimento por causa do ar, né? Então, nós temos que entrar com recomendações de alimentos que sejam mais adocicados, de oleações pode fazer, sobretudo nesse caso específico que eu estou citando como exemplo, o óleo de gergelim, né? Mas existem várias recomendações que a gente pode fazer em função daquilo que o paciente nos traz, né? Então, sempre a gente fecha como terapeuta ayurvédico, um diagnóstico ayurvédico e vai entrar com intervenções ayurvédicas para esse paciente, né? Eu ia te Pois falar que não. você está falando de Vata, Pitta e Kapha, e às vezes a gente tem alguém que está assistindo e que não viu a primeira live e que não entende muito bem disso, de Vata, Pitta e Kapha, dessa questão dos Panchamahabhutas. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Com certeza. Então, vamos começar do começo. O que significa a palavra Ayurveda, né? Para a gente começar a entrar em contato com essa ciência. Então, Ayus significa vida, só que a vida, nesse caso, ela é entendida como um corpo físico, né? Também chamado no Ayurveda de Sharira. E esse corpo físico, ele possui sentidos, 5 sentidos importantíssimos para o Ayurveda, os chamados índrias. A vida, né, ela também é composta da mente, que é chamada de manas, e a gente tem a nossa alma, ou Atma, né? Então, vida para o Ayurveda são esses 4 aspectos, e eles têm que ser vistos sempre em conjuntos. E aí a gente tem a outra parte da palavra, Veda, que significa conhecimento, ciência ou sabedoria. Então, como é que funciona isso para o Ayurveda? Na prática, o Ayurveda enxerga as pessoas, os seres humanos, como um microcosmo dentro de um macrocosmo, que é o universo, né? Então, tudo o que há no universo existe dentro de nós, porque nós somos esse microcosmo, né? E aí nós vamos chegar, daqui a pouquinho, nos doshas, né? Como eu citei no início, né? Falando de Vata. Mas antes disso, nós temos que passar, como você falou, pelos Panchamahabhutas. Então, tudo que forma o universo, esse macrocosmo, ele é formado de 5 grandes elementos, que o Ayurveda chama de Panchamahabhutas. Pancha é o número 5. Maha é de principal, né, o maior. E Bhutas são os elementos. Então, são os 5 grandes elementos. E quais são esses 5 grandes elementos? Eu já citei 2 quando falei de Vata, mas vamos agora conhecer todos os 5. Então, a gente tem a Akasha, nós temos Vayu, Akasha é o espaço,
Porque para que as coisas sejam formadas, todos os elementos do universo sejam formados, é preciso, primeiro, que haja um espaço, né? Então, esse é a caixa. Nós temos vaio, que é o vento ou o ar, é um elemento muito sutil e que traz o movimento. Temos, em seguida, Agni, que é o fogo. Temos Jala, que é a água, né? Então, nós vemos que a gente parte de elementos mais sutis para elementos cada vez mais densos, e depois de Jala, o quinto elemento, que é Prithvi, que é a terra. São esses elementos que formam o macrocosmo. Só que existe uma particularidade. Dentro de todos os seres vivos, a gente tem esses 5 grandes elementos se organizando 2 a 2 para formar, então, os doshas. De que forma eles se organizam? Akasha e Vayu formam Vata, Agni e Jala formam Pitta, e Jala e Prithvi formam Kapha. Então, Vata, Pitta e Kapha são a representação dos 5 grandes elementos dentro da gente. Maravilha. A gente pode pensar, Patrícia, tinha travado, mas já voltou. A gente pode pensar também que, porque a maioria do pessoal aqui conhece muito sobre yoga, e no yoga a gente fala sobre os chakras, né? E os chakras, eles também possuem esses elementos. Então, a gente tem lá no primeiro chakra o elemento terra, no segundo água, no terceiro fogo, no quarto ar, no quinto éter, que seria esse vazio, e a partir do sexto e do sétimo a gente não tem elemento, porque aí já é mais da nossa espiritualidade mesmo. Eu achei muito interessante que você falou sobre o microcosmos e o macrocosmos. Então, Patrícia, todas as pessoas têm os 5 elementos, mas eles se organizam de alguma determinada maneira em cada pessoa, e isso que vai ser aí a formação desse dosha, não é isso? Exatamente isso, né? E é muito lindo a gente ver como as ciências do Ayurveda e do Yoga se complementam, né? E a gente, somando as duas coisas, pode chegar num estado de saúde, tanto do corpo quanto da mente, que são realmente duradouros, né? Muito diferente das soluções temporárias que o mundo moderno vem nos oferecendo, né? E além dos 3 doshas, Afonso, a gente tem também, para que essa saúde seja duradoura, os doshas mentais, né? Então, a gente tem rajas, que é o princípio da fúria, digamos assim, né? Mas que também é o princípio da ação, e a gente tem tamas, que é o princípio do embotamento, né? E contrapondo a esses 2 doshas, a gente tem sattva, que é o equilíbrio mesmo, né? Que é o objetivo que a gente quer atingir quando faz uma meditação, por exemplo, ou quando a gente pratica o Ayurveda para atingir esse estado de equilíbrio que é sattva. Então, muitas vezes as pessoas acham que são 3 doshas, sim, são 3 doshas físicos, mas o Ayurveda não para por aí, né? Nós temos, então, 5 doshas, porque isso inclui a mente, a gente não pode separar, né? É um grande erro separar a mente do nosso corpo, e aí a gente forma, então, esses 5 doshas. Por que eu não incluo o sattva nisso? Porque sattva não é um dosha, porque ele não se agrava, né? Os outros 5, eles podem se agravar, e aí a gente vai ter que fazer correções. Sattva não, sattva é o equilíbrio, tá? E aí é interessante, Afonso, a gente falar um pouquinho de como esses doshas vão se organizar, né? Então, a gente vê esses doshas organizados dentro do corpo, né? E como eles se organizam dentro do corpo. Sempre do mais denso para o mais sutil, né? Que a gente vai falar. Então, dentro do corpo, nós temos aqui na região do peito, Kapha,
que são quais elementos, Patrícia? Prithvi e Jala, terra e água, né? Um elemento muito. Então, aqui no peito, na junção de ombros e de coluna, né? E de pescoço, esse nos dá a firmeza necessária para nos mantermos erguidos, né? E aí a gente vai para a região do estômago, né? Aqui, mais ou menos, estômago, na altura do diafragma. Nessa região, a gente vai ter Pitta, Pitta formado de Agni e Jala, ali, né, a sede da nossa digestão, né? Então a gente tem o fogo ali, o fogo digestório, né? Então esse é Pitta, que nos dá o fogo, que nos dá a luz dos olhos, né? Eu não quero ficar falando muito dos subdoshas desses doshas, porque senão a gente entra em muitos detalhes, mas a gente tem em cada região do corpo ainda subdoshas que vão estar representando esses doshas, né? E vamos logo mais abaixo, ali no intestino grosso, a gente vai ter a sede de Vata, né? Então, Vata formado por Akasha e Vayu. E é muito interessante a gente associar, né, a esse intestino grosso. Agora, modernamente, a gente tem chamado de segundo cérebro, né? A gente tem ali uma microbiota intestinal que controla as nossas emoções, e Vata está ali muito ligado com os impulsos nervosos. Vata é o único dosha que tem movimento, então, além dos impulsos nervosos, ele governa a circulação sanguínea, a contração muscular, né? No momento do parto, Vata está ali produzindo movimento para expulsar o bebê, né, com as contrações. Então, a gente tem uma associação atualmente muito bonita entre as descobertas modernas com toda essa sabedoria milenar do Ayurveda, né? E durante a digestão, a gente também pode falar da atuação de Vata, Pitta e Kapha. Eu não vou entrar muito em detalhes dessa digestão, porque a gente tem a nossa live, né, do ano passado falando bem desses elementos que governam a digestão, mas como eu estou falando dessa ordem dos doshas dentro do corpo, a gente tem que entender que essa ordem ela também foi feita para receber e para processar o alimento que a gente ingere, né? Então, a gente tem aí Kapha como primeiro dosha, como primeiro elemento, porque a gente está recebendo o alimento ainda mais na sua forma grosseira, né? E depois esse alimento vai transitar por dentro do nosso corpo, vai encontrar a pita, né? Sobretudo no nosso estômago, nessa região, vai encontrar com Agni, com esse fogo digestório. Então, a cada passo da digestão, esse alimento vai ficando mais sutil, né? E até que ele fique muito sutil e chegue ali no intestino grosso e encontre Vata para terminar todo esse processo de digestão. Nós vimos na live do ano passado uma figura muito importante que mostra que através da ação de... Eu tenho essa figura aqui, eu vou mostrar para a gente. Isso. Essa figura. Isso. Essa figura foi retirada de um dos livros do Dr. Vasant Lad, né? E ela é muito didática. Então, ela mostra, primeiro, ali no alto do coração, um símbolo que está representando o dosha Kapha,
E depois ali abaixo do coração, na altura do estômago, um outro representando dosha Pitta, e logo abaixo, na região do intestino grosso, a gente tem o dosha Vata, né? Só para, de novo, vocês repetindo, né, agora com a figura, para vocês poderem visualizar isso melhor, né? E ao longo da digestão, a gente vai ter esse alimento sendo processado através da ação de Agni, e esse alimento vai se transformar, segundo a visão do Ayurveda, em 7 tecidos. Então, como vocês podem ver na figura, o primeiro tecido, o tecido mais grosseiro a ser formado, é o rasa. Aí na tradução está como plasma, mas a gente pode traduzir também esse rasa dato como sendo um fluido nutridor, né? Em seguida, esse rasa é processado e transformado em racta, que é o tecido sanguíneo, e novamente processado, né? Esse processamento vai acontecendo por ação de Agni, numa reação em cadeia que vai produzir mamsa, que é o tecido muscular, meda, que é o tecido adiposo, haste, que é o tecido ósseo, madhya, que é o tecido nervoso, e por último, shukra, que é o tecido reprodutor, né? Notem que shukra é o tecido mais sutil. Ele é feito da essência mais sutil do alimento. Por que isso? Porque shukra é o órgão reprodutor, é aquele que guarda a possibilidade de formação de um novo ser humano. Então, ele é a essência, ele é o que tem de melhor em todo o alimento que a gente come. Note aí a responsabilidade que o Ayurveda dá para a alimentação, né? E a partir desse tecido reprodutor, a gente tem a formação de, alguns chamam de oitavo tecido, outros chamam de a quintessência, né, dos tecidos, que é Ojas. Ojas, ele é a pura luz dessa alimentação toda, né? E Ojas, ele vai dar origem ao nosso sistema imune, né? Então, a gente, dentro de uma pandemia, que estamos aqui pensando em como melhorar o nosso sistema imune, está aí o Ayurveda dizendo que uma boa alimentação leva a um fluxo correto de formação desses tecidos, que finalmente Ojas, que vai nos dar a imunidade correta. Ojas é armazenado, a figura até está mostrando, né? Esse raiozinho apontando, porque o Ojas é armazenado no coração, mas ele é distribuído para todo o corpo, né? E aí a gente tem um princípio muito importante na alimentação ayurvédica, que é o bom funcionamento de Agni, né? Onde tudo Lembra, começa Fonte? aqui, né? Onde tudo começa. E, Exatamente. e é muito curioso você mostrar essa gravura que é em cadeia, que a gente pensa, por exemplo, se eu tenho uma má alimentação, o que que vai vir aqui para o final, né? Pois é. Esse é justamente esse o questionamento que a gente faz, né? Se a alimentação já e ela vai refinando, o que sobra para o final, né? Muitas vezes esse fluxo realmente para, né? E o Ayurveda explica, por exemplo, a questão da obesidade como a parada do fluxo ali em medas, né? Na formação do tecido adiposo. E aí vai prejudicar naturalmente tudo que vem adiante, né? Então, a gente precisa de um Agni competente, a gente precisa de digestório apto a fazer toda essa reação em cadeia, né? E vai precisar da alimentação correta, apropriada, para que os nossos tecidos sejam saudáveis. E que alimentação é essa? Bom, o Ayurveda fala que cada dosha, cada tipo físico vai ter a sua alimentação apropriada.
né? Mas a gente pode dar aqui algumas regrinhas, né, de alimentação do ponto de vista do Ayurveda, que todos podem seguir, né? Então, aquela visão de descascar mais e desembalar menos é uma visão muito ayurvédica, né? Você está com muitas embalagens dentro da sua casa, ou você tem muitas frutas, muitas verduras, né? Que você está usando esses alimentos in natura para processar esses alimentos e comer, né? Então, a gente tem aí a qualidade dos alimentos. Então, buscar sempre alimentos de qualidade. Olhar o nosso lixo faz parte de saber como é que está o lixo da cozinha, né? Você vai conseguir ver se a sua alimentação tá legal ou não, né? Exatamente, exatamente. Tem muita casca ou tem muito pacote, né? E também a gente pode pensar, né, que a gente tem que comer para se sentir satisfeito, a gente não pode sair empanturrado, né? Então, vamos ser gentis com o nosso corpo, com o nosso estômago. São regrinhas bem básicas do Ayurveda que a gente pode seguir aqui. Eu não vou me alongar muito nessas regras, a gente já viu mais em detalhes na live que já fizemos, né? Então, vamos ficar com essas duas que são as mais básicas, né? Quando o terapeuta Ayurveda olha para o paciente, ele também tem que acessar o Agni do paciente para saber, será que aquela alimentação que eu vou indicar, o paciente vai ser capaz de digerir e transformar nos 7 dados? Isso é uma pergunta que a gente faz, a gente tem que acessar o Agni do paciente, né? Eu lembro que no curso de Ayurveda, eu lembro de escutar, né, porque geralmente a gente escuta, ou a gente lê também, até na mídia, você é o que você come. Aí na Ayurveda a gente falava, não, você é o que você digere. Isso, exatamente isso. E saindo um pouquinho da digestão, saindo um pouquinho da alimentação, a gente também tem esses 3 doshas se organizando para a gente nas diferentes fases da nossa vida, né? Então, como é que fica isso? Quando a gente nasce, né, aquele bebê super fofinho, todo rechonchudo, cheio de água, então ali é a fase, né, a fase da infância, é a fase que Kapha governa, né? E depois, quando a gente chega na nossa adolescência, na fase adulta, Pitta está governando, porque é aquela fase onde os hormônios estão começando a aflorar, né? Então, a fase adulta é regida por Pitta. E, como tudo na vida, né, a gente caminha para ser cura, né? A gente caminha para uma sutileza maior. Então, a nossa velhice, mais ou menos aí para o Ayurveda, a partir de 65 anos, é a fase que vai ser regida por Vata. E, da mesma forma, esses doshas controlam também, eles são mais proeminentes, né, durante os momentos do dia, né? Então, a gente tem, a partir de 6 horas da manhã, a gente começa o período de predominância de Kapha, e são ciclos de 4 horas, então a gente vai ter Kapha predominando até as 10, né? Depois, a partir de 10 até 14 horas, a gente tem Pitta, né, que é o horário de Pitta é o melhor horário para a gente fazer a nossa principal refeição, né, justamente por esse fogo digestório estar mais ativo, mais aceso, e de 14 horas até 18 horas é o horário de Vata. E aí, durante a noite, a gente recomeça esse ciclo, Kapha, Pitta e Vata. Né? Então, quando a gente recomenda ao paciente acorde antes das 6 da manhã, é para que o paciente possa acordar em horário de Vata, que acorde leve, né? Que acorde bem disposto. E a gente sente na prática que quanto mais tarde a gente acorda, mais peso a gente sente durante o dia, porque a gente está acordando aí no horário de Kapha, né? E quanto mais a gente avança nesse horário de Kapha, mais peso a gente vai sentir, mais dificuldade a gente vai sentir para levantar da cama, né? Então, muito interessante como esses doshas se organizam, eles têm um padrão para acontecer, né? E a gente intuitivamente sente isso dentro da gente, né? Então, o Ayurveda ele tem também 3 conceitos básicos
bastante interessantes, né, que são os conceitos de Aushadam, que é a medicina, de Anam, que é a alimentação, e Viharam, que são as boas condutas. Então, o que o Ayurveda diz? Que se a alimentação e as boas condutas estão funcionando bem, a gente não vai precisar da medicina. Então, a alimentação nós já falamos, né? E essas boas condutas, o que são essas boas condutas? Aí está incluída a prática que a gente tem no Ayurveda de Dinacharya, que é a nossa rotina diária, que é a forma como a gente acorda, quanto tempo a gente dorme, se está dormindo bem, se o sono é repousante, a forma como a gente toma banho, a forma como a gente vai olhar o nosso corpo, mas também no Ashtanga Hridaya, que é um dos principais textos de referência do Ayurveda, a gente tem, dentro dessas boas práticas, vários códigos de ética, né? O Ashtanga Hridaya nos informa, né, e nos ensina a ajudar os outros, a respeitar a natureza. Isso tudo está muito bem descrito no Ashtanga Hridaya, né? Então, isso, ser uma pessoa ética faz parte da boa conduta segundo os ensinamentos do Ayurveda, né? E se a gente tem uma boa alimentação, e se a gente tem boas condutas, a gente não vai precisar da medicina. Mas se a gente precisar da medicina, está aí o Ayurveda para intervir nos nossos doshas agravados e poder restaurar isso para a gente, né? Mas aí eu quero resgatar um pouquinho, Afonso, que a gente estava falando da questão de nós sermos um microcosmo e estarmos inseridos dentro de um macrocosmo. Então, se a gente está com um dosha agravado, né, se a gente está com alguma doença, como é que a gente vai fazer para restaurar esse microcosmo que somos nós? A gente tem que buscar de novo esses elementos no macrocosmo. Isso é muito racional, porque o macrocosmo é o macrocosmo formado pelos Panchamahabhutas e é o que a gente precisa para restaurar, né, Vata, Pitta e Kapha dentro da gente. Ok, mas aí vem um questionamento importante que eu faço. E se o macrocosmo não estiver saudável? Né? Como buscar, E né? como é que a gente faz? Como buscar isso, né? Se você está em equilíbrio, você iria na fonte buscar. E aí, se de repente a fonte também não está em equilíbrio, como fazer, né? E eu lanço esse questionamento: é possível estar saudável em um planeta doente? É claro que a gente tem as nossas redes de apoio, sim, a gente tem o Ayurveda, a gente tem a prática de meditação, a gente tem a prática de yoga, é claro que a gente busca essa saúde, sim, mas todos nós sentimos dentro da gente que é preciso um planeta saudável para que essa saúde se reflita de forma completa, né? Vou te fazer uma pergunta. Quando você fala de boas condutas e de alimentação, se a gente tem boas condutas e tem uma boa alimentação, a gente não precisa de medicina. Quando você fala dessas boas condutas, o Ayurveda também fala desse cuidado com o macrocosmos, com o planeta? Ou é mais com o Fala. microcosmos? Alguns não, ele fala do cuidado com o planeta também, né? E ele nos ensina a cuidar do planeta, sim, né? Em alguns momentos do Ashtanga Hridaya, e aí a gente tem também que entender que nos estudos do Ayurveda e na estruturação do Ashtanga Hridaya, a gente tem a ordem dos capítulos sendo colocada, né? Então, a gente tem logo no capítulo 2 instruções, né, de como a gente deve cuidar do planeta e de como a gente deve respeitar a natureza, né? Então, já no capítulo 2 do Ashtanga Hridaya, né, a gente tem um ensinamento que eu trouxe aqui, porque eu acho assim belíssimo, que ele fala que mesmo os insetos
e as formigas devem ser tratados com compaixão e bondade, como se fossem iguais, né? Então, mesmo os insetos e as formigas, né? E a gente tem que parar muito, século XXI, para pensar se essa premissa do Ayurveda está sendo realmente seguida. O que nós, enquanto microcosmo, enquanto humanidade, estamos fazendo no nosso planeta, né? E aí eu queria retomar a pergunta que a gente finalizou na live do ano passado, mas que a gente não conseguiu explorar esse assunto por causa do tempo, né? Então, a pergunta que ficou, né, para esse momento, né, para esse que a gente está fazendo agora, é se o Ayurveda é vegano, se o Ayurveda é vegetariano, como é que funciona isso para o Ayurveda? Bom, o Ayurveda não é vegano, o Ayurveda não é vegetariano. Contudo, nós temos algumas regras para seguir quando a gente pensa em consumo de carne dentro do Ayurveda, né? Quais são essas regras? De forma básica, cada tipo de animal está apropriado para um determinado dosha. Alguns exemplos, né? O dosha Vata é o único dosha que existe a recomendação pelo Ayurveda de comer carne vermelha, né? O dosha Kapha, por já ser um dosha formado por Prithvi, Jala, que são pessoas, então, com uma estrutura óssea mais robusta, o Ayurveda entende que como elas já estão nutridas e não precisam de maior nutrição, que elas não vão precisar de carne, né? Então, existem regras para consumo de animais ou de produtos de animais pelo Ayurveda, não é solto. Existe um limite de consumo, existe uma forma de preparo. Então, no limite de consumo, a gente tem aí um consumo máximo e que eu acho que vem muito de encontro com o que a ciência moderna nos fala. Se você opta por uma alimentação com carne, o máximo que você pode comer por dia são 100 gramas. E o que é que 100 gramas representam? É um pedaço de bife do tamanho aqui da palma da sua mão. É o máximo que um ser humano consegue digerir por dia. Mais do que isso vai causar complicação, né? Isso não é nem, eu não estou trazendo nenhuma regra do Ayurveda, eu estou trazendo uma regra moderna, né, da nutrição moderna nossa. E quanto à forma de preparo, a Ayurveda recomenda várias especiarias para tornar cada tipo de carne digerível pelo corpo humano. Então, existe um preparo fora do corpo para que essa carne possa ser digerida de forma apropriada dentro do corpo, né? Esse consumo não fica solto, como eu falei. Também o Ayurveda fala das características dos animais que serão consumidos. Então, lá no capítulo 6... Eu acho que Pois aí não, entra uma Afonso. grande questão, porque na hora que a gente vê sobre essas características, a gente fala, o Ayurveda é vegano, é vegetariano? Não, não é. Mas quando a gente vê essas características, nós não temos condição nenhuma de comer Pois carne. exatamente, exatamente. Então, é isso, né, Afonso? Quais são essas características? Bom, o animal tem que estar no seu ambiente de origem, eles têm que estar comendo a comida que é natural dele, ele não tem que estar comendo ração, nem tem que estar sendo criado de forma confinada, né? Ele não pode estar doente, e a gente sabe que atualmente 80% da venda dos antibióticos ela é destinada à criação de animais, por quê? Para controlar infecções recorrentes neles, por causa da forma em que eles são criados, né? Eles não podem ser velhos,
né? Eles não podem estar mortos há muito tempo, eles têm que ser consumidos o mais rápido possível, né? A gente tem aí contraindicações no Ashtanga Hridayam, já mencionando o fato por exemplo, fêmeas prenhas, grávidas, serem abatidas, e hoje em dia é uma luta grande para que se pare de abater fêmeas grávidas, resultado da indústria do leite atual, né? E falando sobre o leite, a gente tem regras no Ayurveda para esse consumo do leite, então, da mesma forma, né, que a gente fala que para consumir a carne, o animal precisa estar no seu ambiente de origem, comendo a comida própria dele, né? É a mesma coisa na produção do leite que vai gerar um possível medicamento para o Ayurveda. Essa vaca tem que estar no seu ambiente natural, né? A gestação de uma vaca ela leva 9 meses, como a do ser humano. Então, a gente está falando de um ser vivo, de um mamífero, que só vai ter seus filhotes uma vez ao ano, né, em condições normais, eu estou falando em condições normais, né? E quando esse bebê nasce, a primeira coisa que o bebê recebe de uma mãe mamífera, não é propriamente o leite, é o colostro. Então, existe regras aí, o Ayurveda espera 7 dias a mãe amamentando para que, então, esse leite, o excedente desse leite, né, o que não foi necessário para alimentar esse filhote que nasceu, então ele será recolhido, né, ele será processado segundo os ensinamentos de Ayurveda com ervas, com temperos, para formar alguns medicamentos descritos nos textos clássicos do Ayurveda, né? Então, a gente tem uma série de regras aí e que nenhuma delas está sendo respeitada atualmente, né? A gente tem, por exemplo, uma seleção genética das vacas que acabou permitindo algo completamente antinatural, que é uma vaca continuar produzindo leite mesmo prenha. Por que isso é completamente antinatural? Toda mamãe sabe que quando ela está amamentando uma criança e, por acaso, engravida novamente, né, é comum usar o termo o leite secou. Né? Por quê? Porque os hormônios da gravidez e da amamentação não são compatíveis. Ou você está amamentando ou você está grávida. Né? E a gente conseguiu, modernamente, a indústria conseguiu fazer com que as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Então, a gente tem fêmeas grávidas sendo ordenhadas, né? E como bióloga eu posso dizer que leite é espécie específico, né, Afonso? A gente tem o leite de mamíferos sendo aí aprimorado pela natureza por milhões de anos, até chegar numa fórmula perfeita para a sua espécie, né? Então, a gente vê no leite de uma vaca sendo muito apropriado para transformar um bezerrinho que acabou de nascer num touro de meia tonelada. Então, a gente está falando de um leite que tem fatores de crescimento específicos para aquela espécie e que, atualmente, quando a gente usa esse leite e ingere esses fatores de crescimento, o que a gente tem nos dados científicos é que um copo de leite por dia ele está associado com uma taxa, com um aumento de 50% da incidência de câncer de mama e câncer de próstata, né? Aí eu fiquei pensando, gente, mas tanta gente consome leite e laticínio, deixa eu ver de novo, eu fiz isso no início desse ano, Afonso, deixa eu ver de novo como é que está aí essa questão da incidência de câncer de mama
mama e de próstata, pelo menos no Brasil, né? Então, eu procurei fontes confiáveis, é claro, o site do INCA, que nos fornece esses dados, e eles são realmente os primeiros da lista, né? Eles são os primeiros da lista. Não é coincidência isso. Mas a gente tem também, por causa do fenômeno da bioacumulação, os agrotóxicos e os antibióticos, né, tomados por essas vacas, chegando de uma forma mais concentrada, tanto na carne quanto no leite, né? Como eu falei, a bioacumulação são agrotóxicos. A maioria dos agrotóxicos, eles são lipossolúveis. O que isso significa? Eles se armazenam na gordura e eles ficam ali. Essas substâncias lipossolúveis a gente não consegue eliminar do corpo, nem a gente, nem os animais de abate, né? E a única forma de eliminar esses agrotóxicos lipossolúveis do corpo é se você for mãe, se você gerar uma criança. Por quê? Porque já foi visto que esses agrotóxicos, eles passam para o bebê pela placenta e pelo leite da amamentação, né? E as mães vaquinhas também têm ali no seu leite, no leite que está sendo gerado, aquele agrotóxico, aquele antibiótico, fora o pus, que também é gerado naquela ordenha, né? Porque a gente tem vaquinhas agora que estão produzindo leite até 10 vezes mais do que normalmente elas produziriam, né? Do que os tipos selvagens produziriam. Isso causa inflamação, não só pelo tamanho das glândulas mamárias, mas pelo fato delas serem ordenhadas com a ordenha mecânica, né? E a vaca indiana é de uma espécie. Ela é a bois índicos. E a nossa vaca, na maior parte, na grande maioria, ela é a bois taurus. Ela é espécie europeia, né? Mediante essas informações, Patrícia, referente ao leite, referente à carne, e já que a gente responde que o Ayurveda não é vegetariano, não é vegano, mas que existem condições para que essa carne, por exemplo, seja um medicamento, que a gente vê muita gente falando, né? Faça do seu alimento seu medicamento. Então, tipo, a carne que a gente tem hoje no Brasil, o leite que a gente tem hoje no Brasil, são, você considera como alimentos? Eu sei que alimento é de comer, as pessoas comem, mas teria como, de alguma maneira, a gente ter uma alimentação saudável? Pensando lá naquele desenho que a gente viu, né, com todos os tecidos que são formados, da mais pureza, e que trabalha a questão dos nossos doshas físicos, vata, pitta, kapha, do nosso dosha mental também. Você, uma visão pessoal mesmo, você considera que a carne ou o leite seria um alimento hoje em dia? Não. Na visão do Ayurveda, não é saudável, né? Não tem como, porque a forma como a gente está criando esses animais atualmente, né? Os ovos também estão incluídos nisso, a gente não mencionou, mas quero mencionar agora, né? Eles são completamente distantes, mas muito distantes do que é a visão do Ayurveda sobre a natureza e sobre o respeito aos animais, né? Então, para a gente tratar a natureza e os animais com bondade e compaixão, né? Aí sim a gente vai ter animais felizes, enfim, isso não existe mais, né? Isso não, a gente já se afastou há muito tempo disso, né? E eu queria resgatar agora também nesse momento, se você não tiver mais nenhuma colocação para fazer, eu queria queria só te fazer uma pergunta, ainda com relação a essa alimentação vegetariana e vegana. Eu acompanho a Patrícia, né, pelas redes sociais, e ela está sempre ali no Instagram dela, colocando algumas receitinhas sempre veganas.
Há quanto tempo você é vegetariana ou vegana? Você é vegana, né, Patrícia? Então, foi uma boa pergunta isso. Eu não sou 100% vegana, eu não posso dizer, é até bom esclarecer por quê. A única coisa que eu ainda consumo e que inclui produto animal na minha alimentação é o mel, eventualmente o própolis, quando eu acho necessário, né? Eventualmente o pólen apícola, quando eu acho necessário. Só por isso, né, eu não posso dizer que eu sou vegana, né? Mas a questão de procurar, por exemplo, por cosméticos que não foram testados, por roupas que não sejam de origem animal, né? Isso tudo eu tenho muita atenção na minha vida. Então, nenhuma carne eu vou consumir, nenhum laticínio, né? Eventualmente, vocês podem me ver no supermercado comprando uma caixa de ovos ou outra, porque quando eu recebo algumas visitas na minha casa, isso eu ainda ofereço para elas. Mas de que forma? Eu procuro sempre aqueles que têm certificação de galinhas que são criadas soltas. Eu mesma não consumo, mas a gente, né, às vezes recebe uma visita, enfim. Há quanto tempo você não come carne, Patrícia? Tem uma travadinha. Em determinadas situações, processo de... Eu estava... Olha, eu acho que eu demorei, né, para chegar nessa conclusão. Eu tinha uns 38 anos quando eu tive esse despertar, né? Isso foi antes do curso de formação do Ayurveda, e eu pensei, caramba, não vou mais comer carne. E nesse momento eu tinha todas as dúvidas que todas as pessoas que passam por esse processo normalmente têm. Então, eu achava que a gente tinha que substituir a carne pelo ovo, eu achava que, não, mas quando a mulher está gestante, então talvez ela não possa fazer essa alimentação. Gente, nós não precisamos de alimentos de origem animal em nenhuma fase da nossa vida e por motivo de doença nenhum, né? Ser vegetarianos, veganos, né? Gestantes podem e devem ser veganos, idosos, né? Eu hoje não vejo uma forma melhor de tratar doenças crônicas não transmissíveis que não passe pela alimentação vegetariana estrita, né? É Que é a importante, alimentação... é importante a gente colocar que as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que mais matam no mundo. Às vezes as no pessoas têm mundo medo de inteiro. acidente, têm medo de não sei o quê. Não é isso que mata, não. O que mata são as doenças. Isso mata também, mas o que mais mata são as doenças crônicas não transmissíveis. E elas, a Exatamente. gente adquire essas doenças pela falta de atividade física e pela má alimentação, por uma rotina inadequada, por uma má conduta, conforme a Patrícia está falando da importância Uhum. da boa conduta, adquire o que nos mata. Exatamente. E a gente acrescenta aí, né, o top do top do consumo errado de carne, que são as carnes ultraprocessadas, as carnes processadas, de um modo geral, dentro dessa lista que cria as doenças crônicas não transmissíveis, né? E as carnes processadas, quais são elas, né? São carnes de qualquer origem, peixe, né, frango, boi, que tenham passado por algum processo de conservação, como a salga, a defumação, né, que tenha sido acrescentado nelas conservantes. Então, o que a gente tem aí na lista de carnes
que são processadas. A gente tem o peito de peru, a gente tem o presunto, a gente tem linguiça, salsicha, salaminho, mortadela, carne seca, carne de sol, né, que receberam essa salga, né, o bacalhau também. Isso, gente, é carne processada. Isso já foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como nível 1A de promoção de câncer. É o mesmo nível em que o cigarro está classificado, né? E aí a gente tem uma taxa, né, de que 50 gramas do consumo de qualquer uma dessas carnes é capaz de aumentar em 18% as chances de câncer, sobretudo o câncer do trato gastrointestinal, né? Então, a gente está bem longe do que o Ayurveda está falando, né, do recado que o Ayurveda está dando para a gente. É muito curioso a gente pensar. Outro dia, Patrícia, já tem um tempo isso, na verdade, eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e aí eu falei, mas você se cuida? E ela falou, me cuido. Eu falei, o que você faz? Ah, eu pinto meu cabelo, eu aplico botox. Eu falei, opa, isso não é cuidado, né? Talvez seja importante para alguém, mas o cuidado é essa questão da alimentação, da atividade física, de uma rotina diária, de uma boa conduta e de saber o que você coloca no seu prato, de ter consciência do que você está colocando para dentro do seu corpo. Porque esse processo de alimentar é um processo político, esse processo de alimentar é um processo de autocuidado. Lembra quando a Patrícia falou do microcosmos e do macrocosmos? Se o seu micro está com alguma doença, está com alguma disfunção, você busca no macro. E aí você vai buscar na carne, não sei bem se você vai encontrar o resultado que você tanto precisa aí nesse processo, né? A gente até estava falando, Patrícia, que como a gente está comemorando o Dia Internacional do Yoga, e a palavra yoga significa união, né? E aí a gente comentou ontem, eu conversei com a Patrícia rapidamente também sobre esses pontos que a gente precisa unir para que a gente realmente tenha a gente possa falar que a gente é saudável, né? Que a gente possa falar, não, eu estou saudável, eu estou construindo a minha saúde. O que você pensa a respeito disso, assim? De que maneira cuidar do macrocosmos e de que forma que isso cuida da minha saúde? Então, Afonso, olha, da mesma maneira que hoje eu não vejo um ser humano saudável, né, sem que isso passe por uma dieta vegetariana estrita, né, que é a dieta só baseada em vegetais, né, sem nada de origem animal. Eu também não vejo um planeta saudável sem ter neste planeta seres humanos com uma dieta vegetariana estrita, né? Por quê? Aí a gente chega na união de alguns pontos, né? Vamos trazer o sentido, como você falou, dessa palavra yoga, que é união. Vamos unir aí o clima, a ecologia e já falamos da saúde, né, que está dentro desse contexto também todo planetário e ecológico. E para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns números, né, que eu espero que possam refletir o tamanho do desastre ecológico que a gente está causando no nosso planeta, somente pensando em função do consumo de carne. Tá? Eu sei que esse não é o único problema enquanto humanidade que nós temos que resolver. Mas eu espero que com os números que eu trago aqui, vocês tenham uma noção do que representa, né, o consumo de carne e dos benefícios que a gente traria para o nosso planeta, para esse macrocosmo, se os seres humanos realmente repensassem os seus hábitos alimentares, né? Então, a gente tem, por exemplo, 1 quilo de carne
vermelha, para ser produzida, precisa consumir 15 mil litros de água e 10 quilos de vegetais. Vegetais esses que são cultivados para se transformarem em ração, né? Então, se a gente pensar que no Brasil tem mais gado que pessoas e que 1 quilo apenas de carne consumiu 15 mil litros de água para serem produzidos, né, a gente começa a ter a dimensão do impacto ambiental que isso está trazendo, né? Mais alguns números para a gente poder dimensionar um pouco isso, né? A gente tem 83% da agricultura de todo o planeta, aí não é só o Brasil, sendo uma agricultura voltada para a produção de grãos que serão transformados em ração animal, para alimentar o gado, para alimentar porcos, para alimentar aves, né? Mas o caso é que apenas fontes animais, né, de alimentação, quando a pessoa usa, ela só supre 18% das nossas calorias diárias, né? Então, a gente precisa dos outros alimentos vegetais, de origem vegetal, para que a gente possa suprir as nossas calorias, né? Então, essa conta não fecha, essa conta não bate. Se a gente juntar hoje a área que foi desmatada para plantar esses grãos e para colocar esse gado, esses animais, né, de abate de um modo geral, se a gente pudesse juntar todas essas áreas espalhadas pelo mundo em uma única área, a gente teria uma região que vai do extremo da América do Norte até o extremo da América do Sul, né? E agora eu quero trazer um pouquinho, né, do que isso representa dentro do Brasil, né? A gente está com os holofotes muito voltados para a Amazônia. A gente deve estar preocupado com o desmatamento na Amazônia, sim, né? Esse desmatamento é, em grande parte, para colocar gado, né, para abrir pastos, né, e para espaço de plantação para, como eu falei, gerar ração para alimentar esse gado, né? Só que a Amazônia, ela produz na América do Sul um fenômeno chamado rios voadores, né? Que sempre que eu tenho oportunidade, eu faço muita questão de falar sobre isso, porque é o fenômeno que faz com que a América do Sul não seja um deserto, né? A Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, mas a Amazônia tem um papel na regulação climática extraordinário. O pulmão do mundo são os oceanos, né? É ali que a gente tem a maior parte da produção do oxigênio. Mas voltando para a Amazônia, o que são esses rios voadores? É a capacidade que a Amazônia tem de receber todo o vapor de água que foi originado do Oceano Atlântico e as copas das árvores ali na região amazônica, elas têm a capacidade de pegar essa água e formar a sua própria chuva. Então, a gente tem, através da transpiração pelas folhas das copas das árvores na Amazônia, por dia, 20 bilhões de toneladas de água por dia. Eu não sei como está agora, isso pode ser um dado já antigo por causa do desmatamento, né? Mas o último dado é esse, né? E esses 20 bilhões de toneladas, eles vão para a atmosfera, só que eles não se dispersam, né, no Oceano Pacífico
porque nesse caminho eles encontram a Cordilheira dos Andes, que forma uma grande muralha para toda essa água, para todo que foi chamada então de rios voadores. E é isso que produz chuva na América do Sul, aqui no nosso sul, sudeste, enfim, em países vizinhos, né? É a razão da gente nessa latitude não ser um deserto. E a Amazônia ela tem um ponto de inflexão, que é o ponto de não retorno. Se a gente desmata demais, ela vai perder essa capacidade e não vai ter como voltar atrás para recuperar isso, né? Então, a gente está falando de um bioma que ele vai precisar de tempo para se recuperar e, dependendo do estrago que a gente fizer, ele nunca vai se recuperar da mesma forma que ele estava antes, mesmo com a ação do homem ali batalhando. Um bioma como a Amazônia, ele leva muitos séculos, muitos milênios para serem formados. E se a Amazônia ela é o nosso grande chuveiro, né, a gente tem que falar também do Cerrado, que é a nossa grande caixa d'água, né? A gente tem na Amazônia, comparando com o Cerrado, na Amazônia as copas das árvores muito grandes e raízes comparativamente menores. No Cerrado, a situação se inverte, a gente tem copas das árvores pequenas, com raízes muito grandes, que formam uma rede entre a vegetação, formando uma espécie de esponja que armazena água, né? Então, eu não vou ficar me alongando muito nisso, mas eu quero dar para vocês a dimensão do problema e que vocês não voltem os holofotes somente para a Amazônia. O Cerrado é um bioma extremamente ameaçado e nós precisamos do Cerrado intacto para que essa água que vem do nosso grande chuveiro, dos rios voadores, sejam armazenadas na nossa grande caixa d'água, que são as raízes do Cerrado que levam essa água para as regiões subterrâneas. E o Cerrado é o bioma mais antigo do planeta Terra. Ele tem 40 milhões de anos. Aí a gente diz, mas desmatar, então vamos recuperar essa área. As condições que formaram o Cerrado há 40 milhões de anos atrás não existem mais atualmente, então a gente não recupera essa área. Cada buriti que nasce lá, que leva séculos até chegar na sua vida adulta e plena, né? Esses buritis, eles provavelmente estavam brotinhos, germinando, na época que Cabral chegou aqui, né? Então, eu quero deixar também o nome de um pesquisador que há 50 anos estuda o Cerrado, que é o Altair Salles Barbosa, né? Pesquisem sobre ele. O que esse pesquisador, que há 50 anos estuda o Cerrado, tem a nos dizer, né? E é claro que quando a gente derruba uma árvore, a gente não está derrubando só uma árvore, a gente está derrubando o habitat de milhões de espécies, seres vivos. Então, isso é extinção em massa de espécies. A gente está na 6ª maior extinção de massa de espécies e, pela primeira vez na história da vida do planeta, essa extinção em massa de espécies tem uma única causa, que é o ser humano, né? A nossa responsabilidade aí, né? Se a gente pudesse juntar toda a biomassa de seres vivos, de animais, né? Mais especificamente de animais, a gente teria a seguinte proporção: 60% dos animais que existem no planeta Terra são animais de criação, são os animais de abate. 36% desses animais são os seres humanos, e 4% desses animais são os animais de vida selvagem, né? É o tamanho da extinção em massa que a gente está causando pela destruição desses biomas, para abrir pasto, né? Eu espero que esses números possam conscientizar as pessoas, né, do tamanho que é o impacto.
são 70 bilhões de animais mortos por ano em todo o mundo. E esse número já deve estar provavelmente desatualizado também, né? 70 bilhões. Né? Nós somos mais de 7 bilhões já de seres humanos no planeta, provavelmente 8 bilhões, né? Para comparar, para ter uma comparação aí do Essa que é conversa, isso. essa conversa que a gente está tendo está me fazendo pensar nesse momento, assim, como que seria interessante se os médicos da medicina moderna também estudassem biologia. Ah, Porque você fala com muita propriedade, né, até pela questão aí de todo o estudo da biologia, das ciências biológicas e tudo, e meio que encaixa com o que a gente conversou lá na frente, né, no começo desse bate-papo, sobre a questão do micro. Para o micro estar bem, o macro tem que estar bem. Então, não tem como eu cuidar simplesmente da minha saúde, achando, por exemplo, que se eu não adotar algumas atitudes no meu dia a dia, seja no meu prato, seja no meu banho, seja nas minhas escolhas quando eu vou no mercado, ou até no hortifruti, não adianta, a gente não vai conseguir ter saúde. é isso mesmo. E aí, para deixar as pessoas tranquilas com relação a isso, né, as principais associações de nutrição nacionais e internacionais, elas preconizam a dieta vegana, assim, como a dieta ideal para a gente prevenir doenças e ter longevidade. E sobre essa questão de longevidade, eu teria até mais para falar, porque no meu doutorado eu estudei uma parte do DNA que se chama telômeros, que estão ligados à longevidade. E, para minha surpresa, eu esbarrei lendo o livro Comer para Não Morrer, que eu indiquei, né, na nossa live do ano passado. Eu esbarrei com um estudo que foi mais recente, né, que aconteceu depois da época do meu doutorado, falando justamente da alimentação sem produtos de origem animal como uma forma de manter esses telômeros saudáveis. E telômeros estão relacionados com o nosso envelhecimento. Se eles estão bem manejados, a gente tem aí um retardo do envelhecimento, mas se eles estão mal manejados dentro da célula, a gente tem a produção de células de tumor, né? Que era isso que eu estudava lá no meu doutorado. Então, as coisas estão, os artigos científicos estão cada vez mais reforçando isso. Eu só queria fazer um pedido para as pessoas que estão nos escutando, que se sentirem motivadas, por favor, não façam a transição sozinhas, né? É preciso o acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque nós passamos, provavelmente, pode ser o seu caso, eu acredito que seja o seu caso, né? De caso das pessoas que estão aqui nos assistindo, décadas com um tipo de alimentação. A gente não pode, a partir desse vídeo, pensar: caramba, então amanhã eu vou abrir minha geladeira, meu armário, eu vou jogar tudo fora. Gente, não pode ser assim, tá? A gente precisa de um acompanhamento, isso é uma transição, né? E principalmente para as pessoas que já têm alguma doença crônica não transmissível, obesidade ou alguma cardiopatia, diabetes, isso se torna mais relevante ainda, porque à medida que você fizer essa transição para um vegetarianismo estrito, você provavelmente vai precisar reavaliar a dose dos seus remédios, porque você vai mudar para melhor, né? Então, você vai ter um manejamento muito melhor da sua condição, né? Isso só pode ser feito com acompanhamento de um nutricionista e de um médico, né? Alteração de medicação, alteração de dieta, precisa de acompanhamento, tá? E eu fiquei muito feliz também, porque esse ano o Conselho Federal de Nutrição, ele aprovou uma resolução, depois vocês podem verificar que é a resolução 689, de 4 de maio desse ano, 2021, que coloca a alimentação vegana, a alimentação vegetariana, como mais uma especialidade do nutricionista, né?
para que vocês fiquem, inclusive, né, mais seguros com relação à decisão que vocês podem vir a tomar de fazer essa transição, né? Então, ela já é uma especialidade da área de nutrição, né? E a gente pode falar também da prevenção de doença em relação à Covid, é um estudo que saiu esse ano, e relacionando a alimentação vegetariana estrita, né, com 73% menos chance, né, da gente desenvolver sintomas da Covid de severos e moderados, né? Então, gente, é uma dieta realmente que vai trazer a saúde. Hoje, eu, pessoalmente, é uma opinião minha, essa hoje é a dieta ayurvédica que realmente vai prevenir e vai tratar, além de prevenir, ela vai tratar as nossas doenças, né? E eu nem mencionei nesses números a questão dessa alimentação de origem animal ser a base de 70% das nossas pandemias, né? E também da geração de superbactérias, as bactérias resistentes aos antibióticos, né? Eu peço a vocês para baixarem lá no site da Sociedade Vegetariana Brasileira um livro chamado Pandemias, né, que vai explicar isso com muita propriedade, né, e com embasamento científico que consta lá no livro, né, para que a gente também não fique se alongando demais nesse tema, né, mas eu acredito que todos esses números já mostram para a gente, né, como o mundo se transformaria se a gente realmente deixasse os animais em paz, né? Deixem eles viver, deixem eles, né? Eu Eu gostaria de sei que o lembrar, veganismo... eu gostaria de lembrar para o pessoal que, por exemplo, esse livro que a Patrícia está indicando para fazer download, ou outro material que ela fale também, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, vai ter lá a Isso. Sociedade Vegana Brasileira, Vegetariana Brasileira, e aí vai ter os links todos para vocês fazerem download e poderem aprofundar nos assuntos. Isso. Eu vou indicar realmente, eu não consigo fazer uma live, né, um encontro assim, sem indicar material de leitura, porque né, não fiquem só com o que eu estou falando aqui, com o que o Afonso está falando aqui, busquem os materiais para vocês entrarem em contato com esse conhecimento, né? Conhecimento, de fato, é liberdade. A gente pode realmente ter mais consciência do mundo que a gente vive e ter mais liberdade para fazer as nossas escolhas e mais segurança, porque muitas vezes a pessoa que escolhe uma dieta vegana, né, ela vai ter que enfrentar a própria família, às vezes, né, com a sua opinião, com o seu ponto de vista, né? E eu sei que o veganismo, ele não é a única ação, como eu já mencionei, que a gente deve tomar no mundo atual para mudar, né, a saúde, para melhorar a saúde desse macrocosmo que é o planeta Terra. Mas, gente, o veganismo ele está ao alcance das nossas mãos hoje. Ele está à distância de um garfo e de uma faca das nossas mãos, né? Outras questões passam por questões e resoluções políticas, né? Mas o veganismo está ao alcance de todos. Eu vou pedir, Patrícia, para assim, você já começou a apontar algumas sugestões para quem está em casa assistindo e quer mudar alguma coisa na vida, quer mudar a sua saúde, quer mudar a saúde do planeta. Então, você já começou a fazer alguns apontamentos, né? Quando você mostra os números, isso já fica muito claro. E agora você coloca aí a questão do veganismo, o tanto que isso é uma decisão, inclusive política, uma decisão, inclusive, de saúde, né? Quando você opta pela saúde mesmo.
Eu gostaria que você apontasse mais coisas para quem está assistindo, o que que a gente pode ver, onde que a gente pode se aprofundar, onde que a gente pode buscar, o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente ter a rotina de boas condutas que a gente precisa ter e que vai além do dinacharya, que vai além do acorde antes das 6 da manhã, se for comer a salada, você vai medicar com azeite ou com nozes ou com sementes. Tá, isso é fácil da gente até conseguir informações. Agora, onde mais? Para quais caminhos você, enquanto bióloga, enquanto terapeuta ayurvédica, enquanto estudante de nutrição, qual que é o caminho que você apontaria para a gente poder começar a pesquisar? Então, eu vou dar aqui algumas fontes. É, dois, não, na verdade, três vídeos no YouTube que eu acho muito interessantes para a gente ter essa conscientização maior, para a gente ampliar os conceitos que nós estamos discutindo aqui, porque, na verdade, a gente ficaria o dia inteiro falando de cada ponto, de cada questão que a gente está debatendo aqui, né, Afonso? Com A gente certeza. poderia realmente tomar um dia com isso. E então, para poder estender aí esses braços e que eles alcancem, né, mais questões, eu indico um vídeo no YouTube que se chama A História das Coisas. É um vídeo produzido há 10 anos atrás, mas incrivelmente atual, né? Indico também um vídeo chamado Da Horta à Floresta, né? Um exemplo aqui no Brasil, né, de agrônomos que estão transformando regiões completamente desertificadas em florestas, né? Começando com uma horta até chegar na floresta. É muito interessante, é uma técnica que nós vamos, enquanto humanidade, precisar desenvolver, né? E um vídeo também da ONU Brasil, produzido pela ONU Brasil. O vídeo ele tem um nome um pouco extenso, né? Ele diz: projeto já reciclou 260 toneladas de resíduos orgânicos em 2 anos. É um grupo aqui do Rio de Janeiro que tem uma pequena empresa chamada Ciclo Orgânico, que recolhe lixo orgânico, lixo que não é lixo, né? A gente tem esse conceito agora do lixo que não é lixo. O que a gente realmente pode descartar como lixo que não vai se aproveitar e o que a gente está descartando e que, na verdade, é um tesouro que está dentro da nossa lixeira, né? Então, esse pessoal do ciclo orgânico, ele distribui um baldinho e a gente recebe também uma sacola. A própria sacola, eu vou pegar aqui, ela é meio grandinha, não sei se vai dar para vocês verem no vídeo, porque eu uso os serviços desse pessoal, né? Vamos ver se dá para ver pelo menos uma partezinha dela, aqui escrito ciclo orgânico. A própria sacola é biodegradável, ela é compostável. Então, esse conceito de compostagem, eu queria que vocês pesquisassem um pouco mais, né? E aí eu vou recolhendo, né, todas as cascas que eu vou gerando quando cozinho, coloco dentro desse baldinho, e a cada 15 dias, eles podem fazer isso semanalmente ou mensalmente, a gente aqui escolhe, a cada 15 dias eles recolhem, né, o rapaz passa aqui de bicicleta e recolhe esse saco, me dá um outro saquinho novo e eu continuo coletando. E aí o que eles fazem? Uma vez por mês, eles me retornam com 2 quilos de adubo que foram gerados pela compostagem que eles fizeram, né? E também um cartãozinho de sementinhas. Então, esse cartãozinho aqui é de sementinhas de manjericão, eu já recebi sementinhas de cenoura, sementinhas de salsinha, cada mês uma surpresa, né? E aí a gente vê, né, esse tesouro que está no lixo sendo transformado. Então,
sempre eu me pergunto, eu, enquanto ser humano, quais as soluções que eu posso ter no meu dia a dia para melhorar o planeta sem esperar por mais ninguém, coisas que só dependem de mim, né? Então, o que eu como gera um impacto, como vocês já viram, incrível, né? Mas também todo o resíduo, ele deixa de ir para o caminhão de lixo, porque esse resíduo orgânico é o que mais tem, gera aquele cheiro que ninguém gosta, que todo mundo torce o nariz quando o caminhão de lixo passa, é o que atrai mais vetores para o lixo, né? Então, a gente tira isso do caminhão de lixo, transforma em adubo, e esse pessoal, a gente também pode optar por doar, ao invés de a gente receber os 2 quilos desse material de compostagem, a gente doa e eles recuperam áreas que estavam, áreas de solo, né, de mata que estavam degradados. Então, a gente tem essa opção, eles fazem trabalhos em escola, eles são bem legais. E algumas palavras-chave que vocês podem pesquisar na internet, como agricultura sintrópica, permacultura, a compostagem, como eu falei, os rios voadores, pesquisem mais no YouTube, a questão do cerrado, né? A questão dos testes em animais para liberar um cosmético, por que a gente precisa de cosmético testado em animais? Seus cosméticos, quando você for repor, né, de que esse cosmético não foi testado em animal, que esse cosmético é vegano, quer dizer, todos de origem vegetal. Observe isso, são atitudes que estão ao alcance da sua mão. E alguns documentários, o Cowspiracy, o documentário muito atual agora, né, de 2021, foi lançado, que já impactou grande parte do mundo, que é o Seaspiracy. Um outro documentário muito interessante chamado The Game Changers, que a tradução aqui para o português ficou A Dieta dos Gladiadores, né? Outro documentário também bastante importante, falando dos impactos da alimentação vegetariana, vegana na nossa saúde, é o What the Health, né? E, por fim, um documentário de um naturalista inglês, o David Attenborough. O documentário chama-se David Attenborough e o Nosso Planeta. Bem, muito interessante, ele é um naturalista que ele já é quase centenário, né? Ele já está quase completando 100 anos, então ele faz esse documentário em função da vida dele, né? Desde que ele nasceu até os dias atuais, o que é que foi sendo gerado em termos de desmatamento, de impacto ambiental durante vocês, então, todo um embasamento, né, vocês podem consultar, né, para não ficar só no que a gente falou aqui, tá? Então, alguns livros da Sociedade Vegetariana são Eu ia te livretos, né? perguntar isso desses livros, porque da última vez que a gente bateu um papo, você indicou um livro e as pessoas comentaram na live. O pessoal pode ver aqui, tem comentário tanto na live quanto no Instagram. O pessoal falando assim: olha, li o livro que a doutora Patrícia indicou, Me Tornei Vegetariano, Busquei Vegetarianismo, que foi o Comer para Não Gente, Morrer. Eu vou colocar a sua tela até é. grandinha aqui agora para você fazer indicações para a gente poder ver bem grande aí. Tá bom. Aí me disse, tá focalizando direito. Todos esses que eu vou mostrar agora, você pode baixar gratuitamente. Então, terminou de assistir aqui o nosso bate-papo, já entra no site da SVB e baixa, gente, baixa do celular, do computador, né? Várias formas. Então, é esse livreto aqui, Comendo o Planeta, né? Fala dos impactos ambientais e, no final, ele dá referências bibliográficas, as fontes de onde eles conseguiram esses dados, tá? Eles têm embasamento para falar. Um outro livro, outro livreto, que é o Saiba Mais sobre Leite. Gente, estou falando há muito tempo. Vou parar para tomar um chazinho. Tá bom, fica à vontade. E enquanto a Patrícia pega o chazinho dela ali,
Eu quero lembrar para vocês que todos esses que ela está indicando, da Sociedade Vegetariana Brasileira, esses eles vão estar aqui na descrição. Então, você pode pegar lá no site, ou aqui mesmo eu deixo o link para o site. Aí não tem desculpa para não ler. É só você clicar, você já vai cair no site, é só você fazer download aí. É a secura de vata, né? O Dana Vata aqui sendo usado de montão, e aí não tem jeito, gente. A gente precisa aqui. Eu já estava com o chá à mão, falei que falar muito, então eu preciso de novo restaurar para poder continuar. Mas a gente já está no final, são as indicações, né? Esse livrinho aqui também, ó, gente, tudo fininho, tá? De nutrição ariana, é para iniciantes, assim, não sei nada. Então, baixa esse daqui, que tira muitas dúvidas, as principais dúvidas, né? E a gente tem um manual, bebês e crianças vegetarianas, de 0 a 2 anos, tá? Para vocês verem que é possível, sim, criança de 0, claro, de 0 a 2 anos, a gente está falando também de leite materno, tá? Por favor. Leite materno de 0 a 2 anos é imprescindível, mas quando a gente vai substituindo, né, com um pouco de papinha, de frutinha, isso pode ser feito também numa dieta vegetariana. Guia alimentar de dietas vegetarianas para adultos, tá? Mas a SVB produz muita coisa, é uma sociedade realmente que faz diferença na divulgação, né? Aqui, livrinho de receitas de leites e queijos veganos, né? Um deve entrar em contato com ele, tá? Para a população brasileira, não é da SVB, tá? Ele pode ser encontrado no site do Conselho Federal de Nutrição, né? E ele dá uma noção de alimentação muito ayurvédica, né? Muito sintonizada com esses princípios do Ayurveda. Então, esses a gente pode baixar gratuitamente. E eu tenho alguns livros também que eu quero indicar para vocês. E uma coisa que a gente escutou muito quando foi à Índia, os nossos professores falando: gente, escutem os seus índios. O que eles têm a dizer da nossa visão de interação com a natureza? Né? O que eles podem trazer de conhecimento que a Ayurveda eles estão praticando lá, que a gente não conhece, né? Então a gente recebeu esse conselho: falem, dialoguem com seus índios, o que eles têm para ensinar para vocês. E por causa disso, motivada, né, por esse conselho, eu trouxe para vocês esse livro aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um índio, né, da etnia Krenak, e esse é só um dos livros dele. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver outros livros dele, inclusive disponíveis em PDF para baixar, tá? E nós estamos falando de mente, nós falamos muito, né? Que a saúde do corpo ela não pode estar desconectada da mente, né? A gente tem que unir as duas coisas. Então, eu trouxe um livro que chegou a mim durante o curso de formação em Ayurveda. Eu não conhecia, e quando eu li, eu fiquei realmente encantada, né? Que é o Autobiografia de um Yogi. Né? Não tem como não recomendar esse livro, gente. Ele é lindo, ele é lindo. E a gente consegue entender melhor essa questão da meditação, essa questão do yoga, a meditação que nos leva a um estado de samadhi, e samadhi tem 2 níveis, olha, o livro é muito mais do que isso, tá? O que eu estou falando aqui é muito pouco para dimensionar o que é esse livro. Queria trazer um outro livro de uma médica veterinária brasileira, professora, doutora, super, hiper qualificada, né? E ela tem muito a nos dizer sobre os animais.
que é a Irvênia Prada, e esse livro aqui, olha, A Alma dos Animais. Ela tem outros livros também publicados, tá? Eu trouxe esse daqui, que normalmente é o mais famoso, né? Mas pesquisem Irvênia Prada, vale a pena. E mais os dois últimos livros, que eu não poderia deixar de mencionar, do Dr. Eric Slivich, né, que é uma referência para a gente na alimentação vegetariana estrita. Então, eu tenho aqui o Emagreça Sem Dúvida, e tenho aqui... Esse é vegetariano? Ele fala da dieta vegetariana, do Eric? Vegetariana estrita. Olha, sim. que legal. Sim. E esse daqui, Alimentação Sem Carne. Tá? Os dois do Dr. Eric. Esses livros, como estudante de nutrição, eu agora posso fazer os cursos específicos oferecidos pela Sociedade Vegetariana Brasileira, e o Dr. Eric é um dos professores, e ele nos avisou que os livros estão sendo revisados e atualizados. Assim, não vejo a hora de chegar, né? Mas o caso é que eu acredito que agora, se vocês forem buscar esses dois livros, vocês só encontrem em sebo, tá? Então, talvez valha a pena esperar mais um pouquinho. Esse livro Alimentação Sem Carne, ele mostra, através de tabelas, sem sombra de dúvida nenhuma, que proteína a gente consegue em muitos lugares, né? Não precisa ser de origem animal. E nos esclarece de muitas outras dúvidas, tá? Porque normalmente quando a gente fala sou vegana, sou vegetariana, as pessoas nos mostram grande preocupação como é que ficam as suas proteínas, né? Assim, gente, feijão com arroz, e é isso. Mas na alimentação sem carne você tira muitas outras dúvidas e no final tem receitas. No Emagreça Sem Dúvida, ele vai mostrar como o nosso corpo funciona, de uma forma muito didática, né? Hormônios, como essa questão da digestão. Então, não é só para quem quer perder peso, é para quem quer saber como o nosso corpo funciona. E, no final, ele também traz, nesse livro, 72 receitas, né? Para quem... eu acho que a dificuldade também de quem quer fazer a transição é como é que você vai ter que deixar um padrão de culinária para outro padrão de culinária. Então, a pessoa fica muito na dúvida. O que eu faço agora? Então, tem 72 receitas aí só para começar. Muito bom. Só para experimentar. Patrícia, como boa professora, indicando para a gente documentários, leituras, livros para download. E agora, Patrícia, eu não combinei com você, para a gente finalizar. Eu tenho aqui, eu não sei se você conhece, que é um baralhinho que chama Inteligência Nutricional. Você conhece? Não. Então, eu vou te mandar um de presente, tá? Aí, aqui é o seguinte, aqui dentro a gente tem 100 cartinhas com suposições e perguntas sobre alimentação. Então, eu vou tirar uma. Aqui, eu pensei em fazer duas com você, vou embaralhar. Vou tirar e aí vou deixar para você comentar e a gente vai ver. Mas comentar à luz do veganismo, à luz do Ayurveda, à luz da biologia, tá? Então, ó, vai estar aqui a primeira, ó. Primeiro está escrito assim, ó. Como você descreveria a sua sensação de fome? Já pode responder? Pode. Pode? Então, eu descreveria assim, na minha caminhada, né, para o Ayurveda, eu descobri que fome e vontade de comer são duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é a gente ter a fome legítima, outra coisa é a gente ter a vontade de comer um determinado alimento, né? E o Ayurveda nos ensina a acessar a nossa fome antes de fazer uma próxima refeição, porque nós temos que garantir que o estômago esteja vazio antes de preenchê-lo novamente com comida. Isso é uma regra muito séria na alimentação do Ayurveda,
né? Como eu falei, eu não ia mencionar todas as regras, porque a gente já falou disso na outra live, as pessoas podem, né, ir juntando essas informações, mas vontade de comer, né, quando a gente olha para uma fatia de bolo, né, um pedaço de quiche, não sei, né, o que te atrai? Né, é a vontade de comer. Eu não estou com fome, mas eu posso tirar um pedacinho, né? Então, e aí é que é o problema para o Ayurveda, né? É um dos fatores que gera doença, é você colocar alimento novo em cima de um alimento que ainda está sendo processado, digerido ali no estômago, aquele Agni que já está, são etapas, mesmo dentro do estômago, são etapas que acontecem para depois o alimento seguir adiante, né? Você E acha o que que você vai fazer? Você vai interferir nesse processo. você acha que é questionável a ideia de se comer de 3 em 3 horas? Ou você não prefere não falar sobre isso? E eu acho questionável, Afonso, eu acho. Tá bom, Eu então. acho cada um é cada um, Tá né? bom, então. Eu concordo com você. Eu só acho que a gente não pode passar fome. A ideia de passar fome, né, é que não dá. Mas bom, Maravilha. é isso. Eu Maravilha. questiono. Vou tirar só mais uma para a gente finalizar, então. Ó, vou sortear uma aqui. Tá aqui, ó. Eu vou ler para você aqui. Ter prazer em comer é pecado para você? Que outras atividades também podem ser prazerosas? Nossa, não, de forma nenhuma a gente tem que ter prazer em comer. Tem que ter para poder comer com alegria, né? O Ayurveda fala muito no cuidado com os 5 sentidos. E então isso se aplica à alimentação. Eu olho para aquela comida, ela tá bonita, ela tá cheirosa, né? Ela derrete na boca, assim, isso tudo envolve prazer em comer, né? De forma nenhuma é uma coisa errada, ela é necessária para que a gente possa acolher aquele alimento dentro da gente. É uma questão de acolhimento também, é uma questão de autocuidado, você receber aquela comida com prazer, né? Você fazer uma comida que você olha assim e diz, nossa, tá linda, tá gostosa também. E aí eu quero também deixar aqui esse recado, né? A gente pode ter isso numa alimentação vegetariana. As pessoas, o problema é que a gente não conhece a culinária vegana. Por não conhecer, a gente quer ficar com o passado, com o que estava, né, com o que está ali no dia a dia nosso. E eu conheço muitas pessoas, não são poucas, né, que quando me acompanham ou vão por iniciativa própria a um restaurante vegano mesmo, né, aquele que não tem nada de origem animal, e provam a comida, elas dizem, nossa, eu podia ficar com essa comida aqui sempre, não tem problema nenhum. Né? E tem sobremesa vegana também, gente, chocolate é vegano. Né? Tudo no seu momento certo, de forma apropriada, é um prazer. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essas comidinhas veganas, entra no Instagram da Patrícia, que você vai ver as receitinhas que ela deixa lá, que dá água na boca. Aí nem é fome mesmo, é a vontade de comer aquele negócio. Patrícia, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer muito o seu tempo, o seu conhecimento, a disponibilidade por estar aqui. E agora, para a gente finalizar, eu só gostaria, lembrando que o Instagram da Patrícia está aqui na descrição do vídeo também, mas eu gostaria que você falasse, por exemplo, quem procura um atendimento em Ayurveda, como é que pode entrar em contato com você, quais são as formas, é online, é presencial? Uhum. Eu tenho como contato principal, né, para o atendimento no Ayurveda, o meu Instagram. Pode entrar em contato lá pelo direct, né? Essas consultas estão sendo online agora na pandemia, né? Não há o menor problema de fazermos consultas online. Quem é do Rio de Janeiro, enfim, depois que tivermos aí com as segundas doses de vacinação organizadas, pode marcar no consultório também,
né? Mas mesmo quem é do Rio de Janeiro, às vezes não tem tempo, né? Aquela vida corrida, pode ser online também, né? E aí é só entrar em contato comigo para a gente organizar aqui a agenda. Essa consulta, como eu falei, eu vou acessar os doshas da pessoa, né? Fazer um diagnóstico ayurvédico e então essa pessoa passa por uma primeira consulta, que é uma anamnese, e aí, quando a gente termina essa anamnese, eu já mando para a pessoa uma apostilinha de regras gerais do Ayurveda, aquelas regras que, independente do dosha, a pessoa vai precisar seguir, né, para começar a colocar o Ayurveda em prática na vida dela. E a gente, no dia da anamnese, já agenda o dia do retorno, né? E aí, no retorno, eu vou passar para a pessoa, até eu passo, na verdade, antes, uma apostilinha com recomendações específicas, né? E outra apostilinha com receitas que eu ainda não tive oportunidade de colocar no meu Instagram, né? Eu ainda não tive tempo de preparar tudo que eu gostaria, né? Então, são receitas específicas também, voltadas, adaptadas para o dosha agravado da pessoa. E aí, nesse retorno, eu explico para a pessoa tudo que eu coloquei ali, por que eu coloquei, né, de que forma ela tem que fazer, e entendendo também que aquelas recomendações não são uma camisa de força, e de repente, Patrícia, olha, assim não está dando, será que tem uma outra alternativa? E de repente pode ter, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Então, basicamente, a consulta, o que eu chamo de consulta é esse pacote, né? De anamnese com as apostilas e o retorno. Isso, para mim, é a consulta no Ayurveda. Maravilha. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A outra live que a gente fez, até hoje, o pessoal assiste, eu recebo feedback, e eu falei com a Patrícia, quando eu fiz o convite para ela estar aqui com a gente, que se uma pessoa que está assistindo essa live, pelo menos pensar em já mudar a alimentação, em olhar para o planeta de forma diferente, olhar para o prato de forma diferente, a gente já alcançou o nosso objetivo aqui. Então, muito obrigado por todo o seu conhecimento e pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Afonso, o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, porque é uma pessoa que eu conheço, assim, e a nossa formação, a nossa forma de pensar é muito igual, né? E, como eu falei, esses encontros que a gente faz, a gente vai costurando essa colcha que no final fica bonita, né? Você costura de um lado, eu costuro de outro, a gente junta as informações e no final desses nossos encontros a gente faz uma colcha muito bonita e eu espero que as pessoas que assistam deem mais passos em direção à saúde, não só pessoal, que a gente já viu, a gente não pode pensar na saúde pessoal, mas numa saúde planetária. E, mais uma vez, Afonso, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado, deixe aqui no chat, que aí nos comentários desse vídeo, né, que eu posso juntar, passar para a Patrícia depois essas dúvidas, e aí ela vai lá no Instagram e ela vai respondendo nas postagens dela, ela vai tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Bom, muito, muito, muito obrigado mesmo. Namastê. Namastê. Obrigado, Patrícia. Mais de 100 práticas de yoga para você praticar no horário que você quiser. Aulas ao vivo todas as semanas comigo pelo Zoom e muitos outros conteúdos para você acessar aí da sua casa. Apenas 12 de R$ 33. Estou te esperando. Clica aqui no site.